Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Nas últimas semanas eu tenho feito vídeos referente à locação de imóvel residencial. Comentei muito pouco sobre a locação comercial ou industrial, como é comumente chamado no mercado. Mas para a lei, e a título de curiosidade, a lei fala locação residencial, não residencial, tá? Então, a lei enxerga, que a gente chama de lei seca, residencial e não residencial. Não residencial compreende o quê? Locação comercial, locação industrial, tá? Arrendamento não faz parte. Ela tem vida própria no Código Civil, tá? E como eu estou falando sobre esse assunto durante algumas semanas e quero concluí-lo hoje neste vídeo, ou se eu não conseguir no próximo vídeo, vieram algumas perguntas fora aqueles assuntos comentados. Então resolvi hoje estou com a lei em mãos e irei passar pelos artigos, fazendo algumas menções e colocando algumas dicas do nosso dia a dia, da nossa prática do dia a dia. Cada profissional tem a sua experiência e eu quero deixar a minha experiência para você aproveite, para que você também fique atento, alerta, e que não ocorra com você algumas dores de cabeça, por falta de um determinado cuidado. A lei é uma lei antiga, e ela em 2012 sofreu algumas mudanças, acréscimos ou subtração de alguns artigos. Existe alguns mitos, algumas histórias no meio de locação, como no direito imobiliário. Tipo, a pessoa com mais de 80 anos não pode vender imóvel. Não existe isso na lei, gente. A pessoa com idade, ele só não pode vender se ele tiver interditado. Mas se não, ele ele faz o que ele quiser com o imóvel dele, tendo 80, 81, 82, 92. A pessoa está lúcida. Ou seja, tem dificuldade para andar, tem dificuldade para ouvir, ou tem dificuldade para enxergar, mas está 100% em atividade mental. Ele está lúcido. Ele sabe o que quer, ele fala o que quer, sabe o que quer. Então, não existe isso. Mais de 80 anos não pode vender. Eu vejo um monte de gente vem me perguntar isso, né? A mesma coisa acontece aqui, por exemplo, imóvel comercial, né? Luva, tem que pagar ponto, não pode declarar. Há muitos e muitos anos atrás existia sim a proibição, né? Antes de 1991. Veja, antes de 1991, nós estamos em 2022. Pode vender, fazer ponto, venda de ponto comercial, venda de luvas, pode dar recibo. O que tem é que muita gente não quer que aquilo seja declarado. Eu não vou incentivar ninguém a fazer sonegação aqui, porque nós sabemos que isso é errado. Vai contra o fisco, tá? Agora, o seu cliente, você fez a captação de um ponto comercial, que a pessoa exige uma luva, que a pessoa quer uma luva e não quer declarar, é de consciência de cada profissional. Como advogado, eu não posso incentivar isso, né? Mas
Os nossos clientes, por motivos alheios a nós, eu alugo por tanto, com tanto de luva, o contrato. E geralmente a pessoa ligar, vou pagar luva, então tem que ser com menos de 5 anos. O mercado age assim. Toda luva, todo imóvel que exige luva, a pessoa que está entrando quer um contrato de 5 anos. Para quê? Para ter direito à renovatória. 5 anos, tem direito à renovatória. Ora, estou pagando luvas, tem direito à renovatória. Se for menos de 5 anos, e tem muitos proprietários que não alugam por 5 anos, por quê? Porque daqui a 4 anos e 11 meses, ele quer outras luvas. Existe isso? Existe. Infelizmente existe. Tá? Então, quem vai alugar, vai pagar luvas, e se não tiver menos de 5 anos, se não for 5 anos para cima, vai ter que negociar com esse proprietário. Eu digo assim, um ditado que o pessoal fala que atribui ao judeu. O judeu é notariamente um comerciante melhor. Não, tradicionalmente é comerciante nato, né? E o judeu fala que ele não aluga nada se não tiver que pagar luva. Porque aonde se paga luva é porque passa muita gente. Ou já tem um comércio estabelecido, ou já tem uma tradição, ou já tem uma filiação com uma clientela formada, ou já tem um banco de dados e N razões. Então, o ditado que a gente ouve no mercado imobiliário é que o judeu que quer comprar um ponto, quer se instalar em algum lugar, se não tiver luvas, o ponto não é bom. Então veja, as luvas, hoje, é perfeitamente possível ser declarada assim, tá? A lei não restringe a cobrança da luva, como era antes de 1991. Mas isso ficou na cabeça. Luvas é proibido. Não, não é mais proibido, tá? Foi no passado. Então, quem aluga pode declarar e quem é o proprietário também pode declarar. Isso fica entre as partes para combinar. Então, corretor, eu estou dizendo a você esse conhecimento. Você pode precisar dele a fazer a captação de uma locação, tá? Mas isso é vocês que ia fazer um bypass nos artigos para tentar responder. Este assunto especificamente eu não havia comentado ainda em vídeos anteriores, né? Foi uma das perguntas que me vieram também. É interessante porque o tempo todo no direito imobiliário eu estou falando de compra e venda, eu estou falando de contrato, eu estou falando de incorporação e resolvi me dedicar à alocação um pouco. E choveu de perguntas que você entende ou você vê que são tabus no nosso mercado, no direito imobiliário. Um deles é esse, o da luvas. Você tem e pode informar o seu cliente proprietário onde você faz a captação, isso que eu acabei de falar, com toda garantia, com toda tranquilidade. Bem, a lei de locação é a 8.245 de 1911, mas como eu já disse, em 2012 houve algumas alterações, subtrações e acréscimos, tá? Nós vamos passar rapidamente pelos artigos que eu tenho aqui para responder algumas perguntas dessas últimas 2 semanas, né? A locação de imóvel urbano, ela não é devida a imóveis da União,
do governo, do município e autarquias. Alguém vai alugar algum imóvel que seja da União, não é pela lei de locação, tá? Já é direito administrativo, né? Para vagas autônomas de garagem também não segue a lei do inquilinato. Para espaços destinados à publicidade também não é pela lei do inquilinato. E a parte hotel residência ou equiparados também não é pela lei. E como havia comentado, o arrendamento mercantil, que às vezes as pessoas se confundem e fazem às vezes até contrato uma mistura de arrendamento com o contrato de locação. Mas o que rege isso que eu acabei de falar é Código Civil. Como já comentei, na hora que chegar aqui eu já vou passar direto, é a questão do fiador. O fiador do inquilinato é diferente do fiador do Código Civil. O fiador da lei do inquilinato, ele só tem duas situações que ele pode deixar de ser fiador. E no Código Civil, basta ele querer notificar devidamente e sair da condição de fiador, tá? Então, o fiador Código Civil funciona de uma maneira, o fiador da lei do inquilinato, sendo fiador pela lei do inquilinato, funciona de outra maneira. Ele só tem duas ocasiões. Quando falece a pessoa que alugou, o inquilino, o locatário vem a falecer, e o fiador é fiador daquela pessoa e não da esposa ou dos filhos ou de quem fica no imóvel. Por essa ocasião, o fiador tem até 90 dias para pedir a sua substituição. E depois que ele pede, ele é responsável durante 90 dias ainda. E a outra situação é no término do contrato. Terminou o contrato, ele pode pedir a sua substituição. Tem até 90 dias. O contrato, antes existia a dúvida se o fiador era responsável até a entrega da chave ou até ao término do contrato. Isso já se pacificou. O fiador é responsável até a entrega das chaves. Se ele não se manifesta nos 90 dias, o contrato vira por prazo indeterminado, tá? Que já comentei em vídeos anteriores sobre isso. E aí, continua fiador até a entrega das chaves, tá? A curiosidade, havendo mais de um locatário, no contrato, não precisa escrever que eles são subsidiariamente, porque a lei já fala, mas muito contrato marca, tá? No seu artigo 14, o artigo 4, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel locado. Entenda. Mas é para uso próprio, é para uso do filho que vai casar, da filha que vai casar. Não importa. O proprietário, o locador, só poderá reaver o imóvel ao fim do prazo estipulado, desde que esse prazo seja, atendendo a lei, de 30 meses. Tá? Em qual única ocasião que a pessoa pode pedir o imóvel na situação? Comum acordo é o que está no artigo 9º, então já transpassando, por mútuo acordo, as partes concordam. Por desapropriação, por problema estrutural no imóvel, onde a prefeitura, algum órgão, ateste ou dê uma notificação em razão dessa situação, da possível sinistro, né? Uma prática de infração ilegal ao contrato. Aluguei o imóvel e a pessoa transformou num cassino, por exemplo. Algo que seja ilícito, também eu posso rescindir esse contrato, tá? Fora essas situações,
só ao término do contrato que o proprietário locador pode pedir o imóvel. Seguindo, tá? A gente sempre coloca no nosso contrato isso. É lei. Ou em qualquer situação, seja no meio do contrato, seja pós-contrato, vamos dizer que o nosso contrato está dentro da lei. É residencial, período de 30 meses e, tendo ou não multa depois de 12 meses, o locatário ou inquilino, e eu sempre repito que locatário é igual a inquilino, locador igual a proprietário. Contrato de 30 meses, tendo ou não a cláusula de suspensão de multa depois de 12, 13 meses, tá? Em qualquer período do contrato, ou após o contrato também, venceu o contrato. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, esse contrato está por prazo indeterminado. O locatário, o inquilino, é obrigado por lei a avisar ao senhorio, avisar ao proprietário, avisar ao locador a sua saída com 30 dias de antecedência, sob pena de pagar 1 mês de aluguel. Ok? Aí no artigo 11 vem falando aquilo que nós já havíamos comentado, morrendo o locatário, já havíamos comentado, ou em caso de separação também, que eu acabei esquecendo, em caso de separação de um casal, o fiador também pode pedir a substituição da garantia, a sua saída, tá? E um caso até muito comum, né? Não só o divórcio, mas como também a dissolução da união estável, já reconhecido em 2012, a união estável, em várias leis, em vários julgados, em várias acórdão, a união estável há muito tempo já é reconhecida. E aqui também, na lei de locação, na lei do inquilinato, mesmo que haja uma união estável e exista a separação, o fiador também pode pedir a substituição. Eu não havia comentado isso em outros vídeos. Você vê que a maioria do que ocorre, nunca me ocorreu esse caso. Já me ocorreu sim de falecimento de locatário e também de locador. No locador, no caso da morte de locador, os herdeiros assumem o contrato, né? Então veja, colega corretor, colega corretora, o Clóvis que me assiste aqui está dizendo que eu esqueci de pedir para você compartilhar o nosso vídeo, esqueci para você dar um like, dar um positivo para o nosso vídeo, e esqueci de pedir a sua inscrição no nosso canal. Nós estamos crescendo muito lentamente dentro do YouTube, no nosso canal Corretor Esclarecido. Vou pedir a sua ajuda, tá? Não estou aqui vendendo nada, apesar de alguns corretores já me sugerirem a fazer uma explanação sobre determinados assuntos, né? O pessoal me pediram, por exemplo, passo a passo de uma compra e venda até o final da escritura, quais são os procedimentos, ou quais são os cuidados e tal, através de aula programada para vender isso e tal. Penso seriamente sim. A gente tem um conteúdo muito bacana. Eu sempre dou palestra no Cresce, no CREA também. Além de advogado e corretor, eu também sou engenheiro civil. Comecei na atividade como perito judicial.
Fui 11 anos perito judicial. Após tanto tempo com perícia judicial, trabalhando com advogado e com juízes, algumas coisas eu não entendia na área do direito relacionado ao direito imobiliário. Aquilo acabou me dando uma curiosidade, tentar entender a cabeça, né? Porque nem sempre uma sentença é lógica ou racional pela cabeça do engenheiro, né? E a palavra mais usada por um advogado, até brinco muito com isso, depende. Depende quando você é contratado pelo autor, depende quando você é contratado pelo réu, depende dos valores envolvidos, depende de N variáveis, depende de pequenos detalhes que às vezes o engenheiro não se dá conta. Palavras escritas de forma errada no contrato, ou a falta das palavras corretas no contrato, né? Então, esse histórico, eu comecei como perito judicial e acabei me formando em direito, advogo há bom tempo, alguns anos, e me especializei, acabei fazendo pós em direito imobiliário e depois acabei me especializando em direito tributário na área específica do ramo imobiliário, para construtora, incorporadora, incorporações. O direito tributário empresarial se mistura com o direito imobiliário nessa parte, nesse aspecto. Qual é o melhor caminho para fazer a incorporação para um incorporador, para uma construtora ou para o corretor? Lá na lei de incorporação, misturando o assunto aqui, e vale a pena sim também, viu, Clóvis, a gente marcar um dia só para falar sobre incorporação. Vou marcar, vou falar só sobre incorporação. Já fiz muita incorporação na minha vida, muitas incorporações. E lá, salvo engano, artigo 29, artigo 30, lá diz quem são as pessoas que podem ser incorporador. O corretor de imóveis pode ser incorporador. A construtora, a incorporadora, o proprietário do imóvel, o promitente comprador, o concessionário comprador. Então veja, corretor, o seu nome, a sua profissão está dentro do artigo 29 ou 30 da lei de incorporação. Corretor pode ser incorporador também. Mais uma atividade altamente lucrativa para o incorporador. Altamente. Voltando à locação. E voltando também o seguinte, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no nosso canal. Bem, referente à sublocação, a lei já fala, tá? A lei já impõe que tanto a sublocação como o empréstimo de imóvel, no seu artigo 13, depende do consentimento prévio e escrito do locador. Mas, para o locatário não alegar desconhecimento, nós colocamos, tá? Muita coisa que vai escrita no contrato de locação, ela já está na lei, mas a gente coloca para reforçar, para que o locatário e o locador também tenha conhecimento. Já está na lei, não precisaria nem mencionar, porque na primeira cláusula do meu contrato, eu coloco que eu sigo a lei do inquilinato. E qualquer dúvida vai ser esclarecida pela lei do inquilinato e, na falta dela, o Código Civil e o Código de Processo Civil.
na primeira cláusula, né? Então, como eu havia dito lá no artigo 2º, mais de um inquilino, eles já são solidários. Precisa colocar isso no contrato? Já está na lei. Mas algumas coisas a gente acha assim interessante, tá? Falando especificamente nos direitos do locatário, colega corretor, colega corretora, leiam o artigo 22, que é direitos do proprietário, do locador, e artigo 23, são vários incisos, o artigo 23 fala sobre os direitos do locatário, do inquilino. Leia, eu recomendo sempre que leia a lei inteira, porque são poucos os artigos, 60 e poucos artigos. Então veja, no artigo 22, direito do locatário, do locador, desculpe, e artigo 23, direitos do locatário, tá tudo aqui, é só ver quais são os artigos, né? Seguindo em frente, e já chegando quase à metade dos artigos, nós temos o direito da preferência, que eu já em vídeo anterior eu já expus e falei praticamente um vídeo inteiro sobre direito de preferência, tá? Só lembrando que quem tem preferência é o inquilino, desde que ele tenha levado o contrato dele à averbação no cartório de registro de imóveis, na matrícula daquele imóvel que ele está alugando. Mas, como a grande maioria dos contratos, do copiar e colar, e a maioria dos contratos já coloca no contrato a preferência do inquilino, ou seja, pela lei, ele só tem direito se o contrato estiver registrado. Desculpe, averbado, lá no cartório de registro de imóveis. Mas, no contrato, vira lei entre as partes. Eu dei direito de preferência ao inquilino no corpo do contrato, em cláusula específica do contrato. Então, ele também tem esse direito de preferência, independentemente de ter averbado ou não o contrato. E fora isso, a preferência perde quando ocorre a venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. Quando eu quero vender o meu terreno, ou quando eu quero permutar meu terreno para uma construtora, para uma incorporadora, eu não preciso dar preferência, isso já ocorreu comigo, eu não preciso, mesmo que esteja no contrato, a lei faculta ao proprietário não dar a preferência ao inquilino. Eu estou permutando com outro imóvel, entrega futura, numa incorporação. Tá? Como eu estou praticamente no meio da lei de inquilinato, o próximo assunto seria garantias locatícias. Falei extensivamente sobre garantia de locação. Um vídeo inteiro falando só sobre isso, tá? Você pode procurar lá no nosso canal do YouTube, Corretor Esclarecido. Agradeço a sua atenção, agradeço o seu compartilhamento, agradeço o seu like, porque a gente precisa disso, e agradeço a sua inscrição no nosso canal. Até o próximo vídeo.